Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou fazendo aqui uma série, quer dizer, no meu canal aqui no YouTube, às sextas-feiras, falando sobre ansiedade. Quer dizer, soltei um vídeo sobre ansiedade ontem. São as pregações que eu tenho pregado na minha igreja nas quintas-feiras e soltado geralmente aqui às sextas-feiras. Somente nesta semana eu soltei domingo. São 7 pregações aí. E eu tenho dito o seguinte: se vocês esquecerem de tudo, o que eu tenho falado sobre ansiedade, lembre-se desse versículo. Esse é a base para vencer a ansiedade. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Bom dia, graça e paz. Este é o tema do nosso devocional de hoje, ainda falando sobre ansiedade. Então vamos lá. Aqui em Filipenses 4, Paulo ordenou que não andássemos ansiosos. E qual é o contexto da carta de Paulo aos Filipenses? Paulo foi preso. Paulo estava preso a ponto de morrer. E ele, de fato, foi morto. Foi morto numa prisão. Paulo, ele não está ansioso porque ele confia nisso aqui que ele disse. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque sendo Deus todo-poderoso e nos amando ao máximo, ele sabe que Deus tem o poder para reverter até o mal. E é exatamente isso que acontece aqui na carta aos Filipenses. Veja o que ele declara em Filipenses 1,12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. As coisas que me aconteceram, que coisas? Que ele tem sido perseguido e foi preso. Essa coisa ruim tem contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Minhas cadeias, ele está fazendo, obviamente, um jogo aqui com as palavras. Ele está dizendo assim, ó, o meu serviço a Cristo, porque eu estou preso a Ele no final, não em cadeia nenhuma, eu estou aqui porque Ele quis. O meu serviço a Cristo se tornou conhecido de toda a guarda pretoriana, ou seja, aqueles guardas romanos estavam ouvindo o Evangelho justamente porque Paulo estava preso. De outra maneira, talvez jamais ouviriam. Segundo, ele diz, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, as coisas que me aconteceram, coisas ruins, estão contribuindo para o progresso do Evangelho. Primeiro, a guarda pretoriana ouviu o Evangelho. Segundo, os cristãos, ao verem a intrepidez de Paulo, ao verem que Paulo não negou a fé mesmo sendo preso, eles se encheram de estímulo. Eles disseram, isso é a verdade. Esse homem está disposto a tudo por isso. Isso é um grande sinal de que ele está falando a verdade. Então, que coisa maravilhosa. A prisão de Paulo não trouxe desânimo. Se Paulo não nega a fé nem preso, por que nós negaríamos? Se ele não se abate, mesmo perdendo a liberdade, por que nós iríamos nos abater? Mesmo perdendo dinheiro, saúde, é normal ficarmos tristes diante de uma circunstância ruim. Mas abatidos lá para sempre? Não. Não, jamais, jamais. E Paulo continua mostrando que este versículo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, como ele é a chave para vencermos a ansiedade. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Ó, tá vendo? Ó, a crença nele. Eu não vou ser envergonhado. Por quê? Porque o meu Deus não vai deixar, ele é fiel. Porque ele confia em Deus. Por que ele não está com medo? Porque ele confia em Deus. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Se eu morrer, Deus vai usar isso também. Não importa o que aconteça, Deus vai usar, eu já falei isso aqui, é justamente pelo fato de que os apóstolos morreram como morreram, que eles são testemunhas confiáveis. Quem pode desqualificar essa testemunha? Eles, por alegarem que viram Jesus morto na sexta e ressurreto no domingo, eles perderam tudo. Ninguém mente para perder tudo como eles perderam, para serem torturados como eles foram. Só sobra uma alternativa lógica. Eles falaram a verdade. Mas como que a gente sabe que eles falaram a verdade? Por conta do jeito que eles morreram. É o que Paulo está dizendo. Cristo será engrandecido, quer pela minha vida, quer pela minha morte. E ao longo desses 2000 anos, Cristo tem sido engrandecido através da morte de Paulo. A morte de Paulo tem trazido vida a milhares de pessoas. É essa crença de Paulo que o leva a dizer, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está dizendo que até a morte não o mata. Para Paulo, a morte é o passaporte para estar com Cristo. Já contei isso, vou contar de novo. A pior coisa para o homem é a morte? Para Paulo é a melhor, porque a morte é o início da glória, é o início de estar com Cristo de maneira completa. Lembra? Durante a pandemia, eu, sem dinheiro,
tudo fechado, pensando, gente, o que que vai acontecer? Eu pensei no pior cenário possível, que eu e meus filhos iríamos comer a última refeição e iríamos morrer. Mas aí estaremos com Cristo. Então, como que isso pode ser ruim? Então, nem a morte nos mata. Nem a morte nos mata. Isso é chave. As coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. É essa crença que leva Paulo a dizer, não andem ansiosos. Se até a morte pode ser revertida para o bem, a doença, até uma cadeia, não andem ansiosos. Se alguma coisa ruim acontecer, esse ruim será revertido para o bem, para a glória de Deus. Então não se preocupem, apenas confiem em Deus. Isso é chave para lutarmos contra a ansiedade. A confiança num Deus Todo-Poderoso que nos ama. Eu olho para a minha experiência, para a minha vida, e todas as vezes que eu passei por algo ruim, eu vejo, depois de anos, às vezes meses, o quanto que Deus usou aquela coisa ruim para a glória de Deus e para o meu próprio bem. Então, é óbvio que a gente não precisa, diante disso, ficarmos ansiosos. Se você esquecer de tudo que eu estou falando, lembre-se, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Com uma promessa desta, de que jeito nós ficaríamos ansiosos? Não precisamos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós confiamos em Ti, cremos em Ti, na Tua provisão, oramos para que o Senhor, ó Pai, nos fortaleça a cada dia, porque o Senhor prometeu isso, que se orarmos a Ti, a paz do Senhor vai invadir o nosso coração e vai guardar o nosso coração e nossa mente. Então nós oramos a Ti, faz-nos fortes, faz-nos fortes. Ó Deus vivo e todo-poderoso, dá-nos graça a cada dia para enfrentarmos nossos desafios, nossas batalhas e sairmos triunfantes como o Senhor prometeu, que somos mais que vencedores em toda e qualquer circunstância, até na aparente derrota. Nós entregamos nossas angústias, entregamos nossas vidas em Tuas mãos, na crença de que o Senhor é quem guarda o nosso coração. Em nome de Jesus. Estava lembrando, lembra quando os discípulos oraram, eles estavam sendo perseguidos? Eles oraram assim lá em Atos. Senhor, concede-nos intrepidez para pregar a Tua palavra. Eles nem oraram, Senhor, faz com que esses homens parem de nos perseguir. Não, eles oraram, faz-nos mais fortes do que eles. Então, é isso, sermos fortes por dentro, sermos fortes. Termos a confiança de que Deus está conosco nos torna fortes. Não se esqueça, outubro de 2023, quem quiser ir comigo para Israel, Egito e Paris, link, telefone da Fernanda está aqui na descrição. Entre em contato com ela para que você possa estar conosco lá. Gente, espero vocês aqui amanhã. Quer dizer, hoje à noite tem vídeo. Deus abençoe. Um abraço.